Meus senhores, vocês creem em Deus? Você, falando com cada um dos senhores, você crê em Jesus? Você crê realmente que Ele é o Cristo de Deus, o Messias, o ungido, o prometido, que havia de vir e veio e vai retornar? Será que nós realmente cremos nessas coisas? E se nós cremos, será que nós sempre cremos nisso? Será que nós mantemos essa convicção de fé durante todo o tempo, durante todos os nossos dias, em todos os momentos? Ou quem sabe, às vezes a nossa fé, ela vacila, e quando vacila nós ficamos desesperados. Grandes homens de Deus vacilaram em sua fé. Veja, eles não perderam a sua fé, porque a sua fé é sustentada por Deus, mas em algum momento, em alguns momentos, eles duvidaram. Observe que se isso aconteceu até mesmo com João Batista, certamente já aconteceu ou acontecerá conosco. O que nós devemos fazer então nesses momentos? E qual é a resposta de Cristo para nós quando nós estamos vivendo estas coisas? É isso que nós vamos ver aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11, a partir do verso 1, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: quando terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. E João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras de Cristo e enviou a ele alguns discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondendo disse-lhes: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. E é bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós e nos auxilia. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio nesta manhã, Senhor, através do poder do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito possa ultrapassar as minhas debilidades e o poder da Tua palavra possa falar aos nossos corações e modificar a nossa vida. Nos auxilia, Senhor, porque todos passamos por momentos onde a nossa fé é testada e nós nem sempre conseguimos manter a nossa fé sem vacilar. Ajuda-nos para que esses momentos sejam diminuídos e nos ajuda, principalmente, Senhor, para que quando nós estivermos nessa situação e vermos a nossa fé vacilar, nós possamos fazer aquilo que a Tua palavra nos instrui a fazer. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, na última mensagem nós vimos que tanto aquele que recebe um discípulo, quanto o discípulo que foi enviado, eles serão recompensados e recompensados igualmente, porque por menor que seja aquele discípulo que foi enviado, ele tem a mesma autoridade e aquele que recebe é recompensado com a mesma recompensa de profeta e de justo, do profeta e do justo que o recebeu. E como nós vimos, essa recompensa é a recompensa do próprio Senhor Jesus Cristo. Pois, mesmo que nós recebamos o menor dos discípulos, nós vamos estar recebendo também o Pai e o Filho junto com ele. E a conclusão é que tudo aquilo que for feito ao menor dos discípulos estará então sendo feito ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao Pai eterno. E, portanto, isso será recompensado de forma abundante. E qual é a garantia que nós seremos recompensados de forma abundante? É a promessa daquele que não pode mentir,
que diz que todo que agir desta forma, de maneira alguma, ficaria sem receber a sua recompensa. Hoje, nós veremos que momentos de dúvida podem alcançar até o mais notório dos profetas, João Batista. E nós veremos algumas razões para que os ataques à nossa fé, por que esses ataques acontecem, por que nós baixamos a guarda e permitimos que esses ataques aconteçam, e o que nós devemos fazer quando isso ocorrer. Observaremos ainda a resposta de Jesus, para que dessa resposta nós possamos obter consolo e fortalecimento. E por fim, nós vamos examinar a bem-aventurança proclamada por Jesus e como nós podemos evitar tanto as crises de fé e evitar que essas crises nos façam escandalizar em Cristo. E que Deus nos ajude. Nós vemos aqui no texto que ao finalizar as instruções, e quando o irmão lê isso, deve ler as ordens, porque as instruções do nosso Senhor Jesus Cristo são ordens do Senhor de toda a terra aos seus discípulos, e após enviá-los em missão, o nosso Senhor, ele não sentou e cruzou os braços, ele não saiu de férias, ele não descansou, mas ele partiu para pregar e ensinar nas cidades da região. Talvez a sua tradução diga na cidade deles, na região da Galileia. É muito provável, meus senhores, que Jesus tenha percorrido as mesmas cidades que os próprios discípulos estavam indo, mas a uma certa distância, tanto para que eles pudessem ter liberdade de agir, como para que eles pudessem ser ouvidos. Porque imagina, se você tem Jesus e do lado dele Pedro, você vai ouvir Pedro ou vai ouvir Jesus? E não somente isso, mas também para observar o trabalho que eles estavam fazendo, as dificuldades que podiam surgir. Eu concordo com muitos teólogos que a divisão do capítulo não deveria estar aqui, que essa divisão de capítulo está errada, porque esse primeiro verso do capítulo 11, ele pertence ao contexto imediato anterior, finalizando o capítulo 10. E os irmãos sabem que a numeração de capítulos e de versículos não é inspirada por Deus, é uma convenção humana. Então esse versículo ele caberia muito melhor ao final do capítulo 10, fechando ele e começando então no verso 2 do próximo capítulo. Enfim, é o que nós temos. Na sequência, nós lemos que João Batista, ele estava preso e ouviu da prisão sobre as obras do nosso Senhor Jesus Cristo. João, ele havia sido preso por fazer a obra de Deus, por como um profeta de Deus repreender Herodes, porque Herodes havia se casado com Herodias, mulher do seu irmão, E isso era indevido. E por falar sobre isso, ele foi preso. Não é de hoje que nós não podemos falar determinadas coisas que vamos preso, ainda que seja verdade. Tendo sido sua pregação a de um atalaia do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo ele o enviado à frente de Jesus e tendo ele a sua própria expectativa sobre o Messias. E isso tudo somado com a situação que ele estava vivendo já há algum tempo, talvez há cerca de 1 ano. Imagine os senhores, alguém que era acostumado a estar nos desertos, a liberdade de um campo aberto, estar há cerca de 1 ano confinado numa cela. João, humanamente, como qualquer um de nós seria, ele foi então atacado por dúvidas. Então ele enviou alguns discípulos ao Senhor, perguntando se isso tudo que estava acontecendo estava mesmo certo. É isso mesmo? Perguntando se Jesus era mesmo o Messias ou se havia ainda alguém que deveria vir. Jesus, ele responde mansamente, ordenando que aqueles homens reforcem tudo aquilo que João já conhecia e já tinha ouvido, citando então o seu trabalho como um cumprimento direto das promessas messiânicas registradas no livro de Isaías. Portanto, meus senhores, Jesus está dizendo que é aquele que havia de vir, ainda que a expectativa fosse diferente
da realidade experimentada. Guarde isso. Muitas vezes a nossa vida, a realidade que nós vivemos é diferente da expectativa que nós criamos. Mas nem sempre a expectativa que nós criamos é o que de fato é a vontade de Deus para a nossa vida, ou a promessa de Deus para a nossa vida. Aqui o texto ele tem muito a falar com cada um de nós. Expectativas erradas e situações difíceis podem fazer com que a nossa fé vacile. Você cria uma expectativa, ela não se cumpre e você balança. Situações difíceis que nós vivemos, e nós vivemos sempre situações difíceis, nós vivemos aflições neste mundo, muitas vezes elas fazem com que nós balancemos. Eu creio que esse lapso do João Batista, ele tenha sido registrado porque nós nos assemelhamos a ele, vacilando na fé e duvidando constantemente. E assim devemos aprender a agir como ele agiu, buscando o socorro no nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos extrair também das palavras do Senhor o alimento para nutrir e robustecer a nossa fé. Assim, em primeiro lugar, vejamos então a dúvida de João Batista. Muitos teólogos, vários dos pais da igreja, os homens de Deus do primeiro século, e muitos dos reformadores, eles não puderam concordar que João Batista, aquele que Jesus vai dizer mais à frente no verso 11, que de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João, eles não conseguiram conceber que ele pudesse duvidar. Calvino, ele chega a chamar de tolo quem veja João Batista duvidando. E eu discordo de Calvino. As teorias propostas, em resumo, são as seguintes, e elas são verdadeiras, que havia certa animosidade entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus Cristo. Isso é fato. Nós, nas últimas exposições, vimos eles cobrando, nós jejuamos, e os teus discípulos não jejuam. Nós vamos ver lá no livro de Atos, discípulos de João separados ainda do caminho, do evangelho. Outra teoria é que alguns discípulos de João Batista duvidavam que Jesus fosse o Messias. Isso também é verdadeiro. Ou que ainda seria difícil para eles deixarem de seguir o seu amado mestre João, agora preso, para começarem a seguir Jesus Cristo. Também é verossímil. E por conta disso, aí é que entra o problema, João Batista, envia esses discípulos a Jesus com essa pergunta, para que eles pudessem testemunhar aquilo que João já sabia e que nunca duvidou, e para que eles ouvissem então da boca de Jesus e tivessem a sua fé posta neles. Ora, a argumentação é nobre, é bonita. Se nós desenharmos ela, faz até sentido. Mas eu concordo com Carson, que diz o seguinte: nem um fiapo de evidência exegética sustenta essa percepção. Não há nada no texto que nos faça ter essa ideia. O texto é bem claro. Note, a resposta de Jesus é a seguinte: voltem a João e contem a ele. Jesus sabia de todas as coisas, e quando as pessoas chegavam com historinha na frente dele, ele desmascarava. Perguntas isso por ti mesmo ou ouviste dos outros? Era uma boa resposta para Jesus dizer. Mas não, Jesus envia novamente os discípulos para aquele que estava com problema de dúvida, João Batista. Isso torna impossível interpretar que João enviou os seus discípulos, não porque ele havia duvidado, mas porque os seus discípulos duvidavam. Jesus sabe de todas as coisas e Jesus responde a João. Foi João que duvidou. Nós temos que aprender, irmãos, que há uma regra de hermenêutica que diz o seguinte: a explicação mais simples tende a ser a mais correta. Agora nós temos que analisar o seguinte: antes de julgar João Batista, João Batista duvidou. Antes de julgarmos ele, nós devemos ver a sua situação. Em primeiro lugar, o que ele esperava e o que ocorreu. Veja,
João havia pregado publicamente, conforme nós expomos lá no capítulo 3, dizendo o seguinte: ouça com atenção as palavras de João Batista. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem, mas depois de mim, porém, virá alguém muito mais poderoso que eu, alguém muito superior, alguém de cuja as sandálias eu não sou digno de carregar. E ele batizará com o Espírito Santo e com o fogo do juízo. Ele já tem a pá na mão e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Ele juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. É uma pregação forte. E depois dele pregar assim, o que aconteceu? Ele foi alvo de injustiça. Ele foi preso. Será que Cristo era mesmo o executor da justiça divina que ele havia prenunciado? João estava preso há um bom tempo. Como eu falei, cerca de 1 ano, não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês. Na fortaleza de Macários, uma montanha além do Mar Morto. Veja, assim como o profeta Elias, ele esperou por uma coisa e descobriu outra. Lembram de Elias? Elias, após aquela vitória retumbante no Monte Carmelo, onde 450 sacerdotes de Baal são desmascarados e são mortos. O que ele esperava? Ele esperava um avivamento em Israel. Agora a coisa vai. Agora Deus vai derramar a sua unção. E o que aconteceu? Ele foi jurado de morte. Ele teve a sua cabeça pedida pela rainha Jezabel. Ele então fez o quê? Se escondeu numa caverna e orou e desejou a morte. Ele duvidou. João, que a Bíblia nos diz que veio no espírito e no poder de Elias, ele teve também dias de desânimo e de dúvidas. No cárcere, preso. Ele ouve sobre as obras de Cristo e ele pensa o seguinte: por que será que essa luz que está brilhando lá fora não brilha na escuridão da minha cela? Afinal, Jesus não veio para anunciar que os cativos seriam soltos, como registra Lucas 4. Eu sou cativo, estou preso. O que é que está acontecendo lá fora? Eu achava que o Cordeiro de Deus traria o reino de Deus que eu anunciei. E se esse é o reino de Deus, então o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou numa masmorra? Por que eu, o grande profeta, não fui libertado? Por que o nosso Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor, na visão de João Batista, não veio nem ao menos me ver, nem ao menos uma visita? Quando foi que os seus discípulos vieram e disseram para ele assim: mas Jesus está pregando que você está preso, é errado? Não houve nenhuma pregação, nenhum sermão de Jesus sobre isso. Ele havia profetizado sobre Jesus, mas aonde estava o machado à raiz das árvores? Aonde estava o fogo inextinguível? Veja, João, divinamente inspirado, ele anunciara o Messias, mas ele não compreendeu uma coisa. Ele não compreendeu que o juízo e a condenação e a destruição eram características do retorno de Cristo exaltado, e não as características do seu primeiro advento, da sua primeira vinda. Ele não compreendeu isso. Ele achou que o juízo já estava ali às portas. Mas Cristo ainda tinha que padecer por sua igreja. Jesus, ele demonstrou que a era messiânica, sim, havia sido inaugurada, mas ela não foi inaugurada pelo juízo, mas pelas obras salvíficas, pelas obras de misericórdia.
Na sua primeira vinda, Jesus não veio trazer julgamento, mas ele veio sofrer julgamento. E foi julgado, e foi condenado em nosso lugar. Talvez João quisesse ouvir algo mais ou menos assim de Jesus. Olha, fica tranquilo, os meus exércitos já estão reunidos. Cesareia, a sede do governo romano, está para cair. O juízo já começou, mas não. O que Jesus manda dizer é: a misericórdia de Deus está aqui. A misericórdia de Deus está agindo. Você não está vendo? Quantos de nós, meus irmãos, ainda hoje, que vimos os noticiários, vimos o mal se espalhar, quantos de nós esperam ainda uma vingança contra o mal? E nós acabamos nos desiludindo. Nós queremos muito a espada do Senhor para ceifar o mal, mas não olhamos o bem. Nós focamos muito olhando para o mal e esquecemos do bem. E somos condicionados a isso. Não dá ibope num programa jornalístico e televisão mostrar coisas boas. Dá ibope mostrar sangue. Nós acabamos olhando simplesmente para a maldade no mundo e acabamos não vendo, meus irmãos, a beleza da graça que alcança e que transforma pecadores como nós éramos em filhos de Deus, que transforma mortos espirituais como nós éramos em pessoas regeneradas, vivas, templos do Espírito Santo de Deus. Note que a dúvida de João não foi sobre Deus. A dúvida de João também não foi sobre se o Messias viria ou não viria. Naquele momento, as suas dúvidas foram se Jesus era mesmo esse Messias, porque nada estava acontecendo. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: mesmo onde existe fé verdadeira, pode haver uma mescla de descrença. Nem mesmo os melhores são sempre igualmente fortes. Assim, meus senhores, nós devemos aprender, cada um de nós, a vigiar a nossa fé. Devemos lembrar e aprender que quem está de pé deve cuidar para que não caia. Em nosso dia a dia, ocorre algo semelhante conosco, como aconteceu com João. Nós somos confrontados. Imagina, João pregou uma coisa e está preso. Se Jesus na cruz, aqueles homens brutais, aqueles vermes em forma humana, tiveram coragem de dizer: desce daí, que aí nós vamos crer em ti. Imagina João preso. Escuta aí, filhão, vem cá. Não ia acontecer isso e aquele outro. Você está aí preso. No nosso dia a dia, nós já ouvimos coisas como: se Deus existe, você diz que crê em Deus e que Deus é bom, e se Deus existe, então, por que acontece tal coisa? Por que acontece isso ou aquilo? Onde está o seu Deus? E muitas vezes nós nos encolhemos. Mas há uma versão gospel dessa incredulidade, e essa versão gospel é dita assim: se Deus é soberano, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Mas há ainda uma pergunta interna. Tem a pergunta dos ímpios, tem a pergunta incrédula de muitos crentes e tem a nossa própria incredulidade que fala dentro dos nossos próprios corações. E essa pergunta é assim: se Deus é soberano, por que Ele permitiu que tal coisa acontecesse comigo? Porque no outro é sempre mais fácil. Caiu a casa, morreu, Deus é soberano. Perdeu o emprego, Deus é soberano. Morreu num acidente, Deus é soberano. Foi estuprado, Deus é soberano. Não chore, nós não nos condoemos com a dor do outro. Mas quando é nossa, por que, Senhor? Por que eu dei essa topada com meu dedinho?
é muita dor. Quando é conosco, nós duvidamos. E duvidamos desde a pequena coisa, quanto mais nas maiores. Homens de Deus, homens santos, também foram afligidos por problemas, também foram fustigados por dúvidas, assim como nós somos. Note, a Bíblia é um livro fantástico. Primeiro, porque ela não fica maquiando as falhas dos seus personagens. Ela expõe o homem como é. E o único homem perfeito das Escrituras é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem. Segundo, porque a Escritura apresenta, por meio destas falhas que nós encontramos, um bálsamo para curar as nossas próprias falhas. Um remédio para sarar as nossas próprias feridas. Elias, Jó, Jeremias, o profeta chorão, e João Batista, eles revelaram um coração que sangra e que grita em momentos difíceis. E não há nada de errado nisso. São corações humanos, assim como nós temos. Agora o que nós devemos aprender com eles é que no momento de máxima aflição, eles não se voltaram para o braço da carne, eles não foram atrás da ajuda de homens, eles não buscaram homem algum, mas buscaram Cristo, buscaram a Deus. Eles não se desviaram, eles não se tornaram descrentes. Eu fico triste e ao mesmo tempo assustado quando eu vejo aquelas terríveis confissões assim: não, eu não quero mais saber de Deus, eu servi a Deus 15 anos, mas aí o meu filho pegou câncer e morreu de câncer, eu não posso aceitar isso, eu não aceito um Deus assim, eu me desiludi, eu tinha 20 anos de casamento, o meu marido me traiu, que Deus é esse? Não, Deus continua sendo Deus, ainda que o mundo desabe na nossa cabeça. Esses grandes homens de Deus não se desviaram e não se tornaram descrentes, ainda que duvidassem. Assim, a pergunta de João foi feita para que pudesse receber uma resposta distinta, reconfortante para si mesmo e instrutiva para cada um de nós. Problemas que se demoram a serem resolvidos podem e conseguem atacar a nossa fé com muita força, fazendo com que a nossa fé muitas vezes vacile, e às vezes acaba gerando descrença, porque se nós acalentarmos essa dúvida no nosso coração, ela vai crescendo como um câncer, ela vai crescendo como uma erva daninha. Note que é difícil até mesmo para os homens bons suportar erros comuns, escreveu um puritano. Era um erro comum, era uma injustiça com o profeta. Muitas vezes nós não suportamos erros comuns. Nesse mundo nós veremos muita injustiça. João, ele não suportou o cárcere. João não suportou a demora. E nós devemos nos perguntar agora, o que nós temos suportado no nosso dia a dia, que tem ensejado em nossas mentes, em nossos corações, pensamentos obscuros e tem gerado dúvida em nossos corações. O que nós estamos passando que tem feito isso? Veja, a cela de João Batista foi o seu castelo da dúvida. Lembram do castelo da dúvida? Do peregrino de John Bunyan? Onde ele foi aprisionado, o cristão foi aprisionado. No culto de ação de graças eu falei sobre isso. E quando o cristão está preso no castelo da dúvida, ele só tem uma saída. E a saída era uma chave, que era lembrar a promessa de Deus. A chave era a promessa de Deus. E qual a promessa de Deus em questão, meus senhores? A promessa é: Jesus é o prometido Messias que havia de vir e veio. Nós temos o testemunho disso, nós sabemos disso. Mas parece que no nosso dia a dia nós esquecemos. Nós sabemos disso sentados confortáveis aqui na igreja, com ar-condicionado, cadeirinha confortável, tudo bem. Mas quando nós estamos lá fora,
Quando as coisas acontecem na nossa vida, nós esquecemos isso. Nós esquecemos que o Messias prometido de Deus, que viria, veio. Facilmente nós nos frustramos e ficamos insatisfeitos com as nossas vidas. Nós nutrimos expectativas infundadas e nós imaginamos que Deus tenha alguma obrigação conosco. Note, Ele não tem obrigação alguma conosco. Nós é que temos obrigação de servi-lo com louvor e ação de graças. Como nós podemos conciliar o poder de Jesus com o seu silêncio sobre as nossas dificuldades mais urgentes? Como que faremos isso? É o meu filho que está lá com febre. É a minha mãezinha que está lá doente. É o meu pai que está internado. É o meu emprego que está com risco de cair. É eu que tenho que vacinar obrigatoriamente os meus filhos, senão eles não podem estudar. E cadê? O silêncio do Senhor impera. Não é fácil, escreveu um pastor, conviver com o silêncio de Jesus na hora da aflição. Não é fácil, claro que não. Mas, meus irmãos, é exatamente nesses momentos que a senhorita lembrança, ela deve ser acionada. É nesses momentos que nós devemos dizer, senhorita lembrança, eu estou precisando lembrar tudo o que o Senhor já fez. Tudo o que o Senhor já prometeu e cumpriu. Portanto, quando nós estivermos sendo afligidos pela dúvida, nós devemos imitar a João Batista, recorrendo a Cristo, a Jesus. O maior profeta do Antigo Testamento, conforme o verso 11, sofreu com falta de fé. Nós não queremos, é fato, mas nós acabamos imitando João Batista nisso. Na falta de fé. Então, que imitemos ele também na sua solução, na busca pelo Senhor. Na busca pelo Senhor. Nos eclipses da nossa fé, nós devemos buscar com todas as forças a estrela da manhã, o sol do meio-dia, a luz da vida. A melhor pessoa a quem nós devemos recorrer primeiro quando nós estivermos sendo afligidos pela dúvida é o Senhor Jesus Cristo. É imediatamente. E veja, nós estamos numa condição muito melhor que João Batista, porque nós não precisamos enviar emissários para perguntar alguma coisa. Por meio da oração, nós temos acesso irrestrito ao Senhor. O véu do templo foi rasgado. Nós temos um vivo e novo caminho, e é o próprio Senhor esse caminho. Mas alguém pode dizer assim, mas ele não responde. Ele não tem respondido. O melhor lugar, meus irmãos, para que nós recorramos quando nós estamos em dúvida são as Escrituras. São as Escrituras. Nas Escrituras, por meio do Espírito Santo de Deus, nós podemos ouvir a voz do Senhor. É aqui que o Senhor vai falar conosco. Para de ser menininho, de querer sonho, de querer ouvir voz, de querer que algum profeta te diga o que fazer ou deixar de fazer. Para de ficar desejando que venha algum anjo te falar o que deve fazer ou deixar de fazer. Vá para as Escrituras com o coração quebrantado, pedindo auxílio ao Santo Espírito de Deus, para que Deus fale com você através da sua palavra. Quando afligidos pela dúvida, nós invariavelmente agimos como Adão. Nós fugimos de Deus. Você talvez já tenha passado por isso ou está vendo alguém passando por isso. A pessoa está em dúvida, o que ela faz? Começa a faltar nos cultos.
Ela começa a sofrer com dúvida, o que ela faz? Ela para de ler a Bíblia. Você vai falar com ela, por que você não está vindo na igreja? Eu estou com um problema. Você está lendo a Bíblia? Não, eu não estou com cabeça para isso, eu não estou com fé para isso, eu estou em dúvida. E você vai sanar essa dúvida onde, meu filho? Nós não devemos fazer isso. Está passando por dúvidas? Pegue a sua Bíblia, vá para um lugar quieto e ore, e leia e ore. Devemos orar como o pai daquele menino endemoniado de Marcos capítulo 9, que diz o seguinte: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, está vivendo dúvida, você está passando por dúvida, tudo bem, quantas vezes em meio da dúvida você foi ao Senhor com lágrimas, e você voltou ainda com dúvida? O pai daquele menino com lágrimas disse: eu creio, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade. Nós muitas vezes duvidamos de muitas coisas de Deus, cremos em Deus, cremos no seu Filho Jesus Cristo, cremos que Ele foi encarnado, morreu, ressuscitou e vai voltar, mas no meio dessas coisas todas, enchemos elas com dúvidas. E essa é justamente a nossa oração: eu creio em Ti, Senhor, me ajuda com a falta de fé, para que eu traga essa crença, essa fé, essa rocha, essa firmeza para o meu dia a dia, para essa situação específica, não importa qual seja. Seja sincero e diga ao Senhor: eu creio, Senhor, mas eu estou com dúvidas. Eu não posso fazer nada com isso, mas Tu podes. Note que Cristo, Ele direcionou o coração duvidoso de João Batista para Ele mesmo, para Jesus Cristo. Jesus conduziu para Ele: vão a João e digam o que eu estou fazendo. É em Cristo que nós devemos buscar o antídoto para a nossa falta de fé. Paulo escreveu o seguinte: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não há esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. A decepção de João colocou em prova a sua esperança e ele vacilou. Mas o que ele fez? Ele ficou no vacilo? Não, ele recorreu a Cristo. Quando a decepção colocar em prova a nossa esperança, o que nós devemos fazer? Recorrer a Cristo. Quando a nossa fé ameaçar naufragar, é a Cristo que nós devemos recorrer. Em segundo lugar, vejamos a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, vamos ver o que Jesus não disse. Ele não bronqueou com João Batista. Ele não repreendeu amargamente a João Batista. Se fosse eu ou qualquer um de nós diríamos o seguinte: sério isso, filhão? Nessa altura do campeonato, 1000 anos como profeta e ainda está com duvidazinha? Está de brincadeira, né? Mas nós não somos o Filho de Deus, todo amor, todo graça, todo misericórdia, todo compaixão. Nosso Senhor, Ele não fica zangado com as nossas dificuldades. Muitos de nós foram criados por pais, não vou dizer severos, mas pais bíblicos, que nos tratavam com certa severidade. Nosso Senhor nos trata com puro amor. E às vezes não há nada mais severo do que o amor. Porque o amor às vezes vem com disciplina. Mas o que nós fazemos? Nós ficamos com medo. Quando nós estamos com dificuldades, quando nós falhamos, quando nós pecamos, é a síndrome de Adão, procuramos um arbusto para nos esconder. Quando na realidade nós deveríamos correr para os pés
e dizermos: estou aqui, pequei, faz de mim o que tu quiseres. Nosso Senhor não fica zangado com as nossas dificuldades, meus irmãos. Ele não fica zangado com as nossas falhas. E eu ouso dizer em nome do Senhor que Ele não fica zangado nem mesmo com as nossas dúvidas sinceras. Porque veja bem, há uma diferença entre descrença e dúvida. A incredulidade, a descrença, a impiedade, Deus abomina. E esse pecado é tão terrível que nem Satanás comete. Pessoas não creem em Deus, mas o próprio diabo crê e treme. Pessoas pecam pior do que o diabo. Mas eu estou falando aqui não de descrença, mas de dúvida. Veja, sem crer nós não somos nem salvos. Por quê? Porque a salvação é pela graça mediante a fé. E essa fé que nós recebemos é dom de Deus, é dádiva de Deus. Portanto, meus senhores, nós podemos pedir a Deus: se é uma dádiva, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque eu estou passando por um período de incredulidade. E mesmo depois de salvos, nós podemos ser afligidos por dúvidas. A resposta de Jesus para João Batista é que as suas obras, as obras do nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhavam dele mesmo. E observe, nós temos muito mais conteúdo que João Batista. Você já parou para pensar nisso? Jesus diz o seguinte, presta atenção: de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Ponto. João é o top dos profetas e é o top da humanidade. Mas continua. No entanto, até o menor do reino dos céus é maior do que ele. Uma das coisas que faz com que nós, os menores do reino dos céus, venhamos a ser maiores que João Batista, é que nós temos mais conhecimento. Volto a pegar aqui, nós temos as Escrituras completas. Nós temos a Bíblia inteira no nosso idioma. João Batista contava com o Antigo Testamento, nós contamos com o Antigo e com o Novo Testamento, nós contamos com a promessa e com o cumprimento. Já expomos aqui desse púlpito vários milagres de Jesus registrados em Mateus, e esses milagres agora servem como argumento para a resposta de Jesus. O Senhor fez com que os discípulos de João testemunhassem o cumprimento, por exemplo, de Isaías 35, que diz o seguinte: quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, e os aleijados pularão como o servo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. Mais que isso, Jesus faz que os discípulos de João testemunhem também o cumprimento de Isaías 61. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Mais do que isso ainda, quando nós vemos esse texto no Evangelho, esse texto paralelo no Evangelho de Lucas, lá em Lucas, Jesus tinha acabado de ressuscitar o filho da viúva de Naim. E aí os discípulos de João chegaram. Acontece, meus irmãos, que as promessas messiânicas não falavam em ressuscitar mortos. Essa não era uma esperança que Israel tinha no Messias. Só que Jesus, ele transborda a esperança da promessa. Ele dá a mais, porque Deus não dá as coisas por medida. Ele transborda a sua graça. Vão a João e contem tudo isso.
Devemos observar que as obras de Jesus testemunham quem Ele é. E isso nos deve levar a uma reflexão. Será que as nossas obras, as suas e as minhas obras, testemunham quem nós somos? O que nós somos? Talvez você diga agora, nós somos filhos de Deus, tudo bem. Mas se isso for verdadeiro, então o mundo deve estar vendo as nossas boas obras e deve estar glorificando o nosso Pai que está nos céus. Ou não está vendo? Será que isso tem ocorrido? E se não tem ocorrido, por que não tem ocorrido? Charles Spurgeon ele escreveu o seguinte: aqueles membros de nossas igrejas que não vivem o que pregam e o que dizem crer, eles desfazem durante toda a semana o que o pregador do Evangelho se esforçou para fazer no dia do Senhor. Palavras fortes, palavras duras, palavras que nós precisamos ouvir. A resposta de Jesus é branda para João e é edificante. Jesus não repreende João, pelo menos não diretamente no verso 6. A fé de todos nós, ela precisa ser fortalecida de quando em quando. Nós podemos ter uma fé vacilante, mas nós não podemos duvidar de que Jesus seja o Cristo de Deus, seja o Senhor e Salvador. Veja, nós podemos ter uma fé pequena, mas se a nossa fé for pequena, ela continua sendo fé. Assim como um homem pequeno, ele é tão homem como um homem alto. Assim como um filhote de cão é tão cão quanto um cachorro velho. Nós podemos ter uma fé pequena, mas somos fortalecidos pelo Senhor. Note como as palavras de Jesus foram ternas e foram delicadas. Mesmo que nós encaremos o verso 6 como uma repreensão, o que não deixa de ser uma repreensão, mas uma repreensão amorosa, uma repreensão de um pai a um filho, ainda assim, em meio a essa repreensão, ela inclui uma bênção, ela inclui uma promessa. Era como se Jesus estivesse repreendendo João de leve e dizendo assim para ele: João, cuidado para que as suas expectativas impróprias não te façam me questionar. E o Sproul diz que esse é um bom conselho para nós hoje. Nós não podemos ter expectativas impróprias com relação ao nosso Senhor. As nossas expectativas devem derivar da palavra de Deus. Haveria ainda muito escândalo sobre Jesus. Além do juízo de Deus ser, entre aspas, retardado, porque ele ainda não havia chegado o momento de aparecer, e além de a misericórdia ser estendida, veja só que escândalo, a publicanos, a pobres, a prostitutas, a gentios. Além de todo esse escândalo, o Messias ainda seria desprezado, julgado, condenado e morto. Bem-aventurado aquele que não achar em mim causa de tropeço ou causa de escândalo. Muito ainda haveria de acontecer. João Batista estava se escandalizando com o que estava acontecendo naquele momento. É como se ele dissesse assim: calma, querido, você não viu nada ainda. Aqueles que veneram os milagres de Jesus não podem se escandalizar com a sua morte. Veja, havia dois homens andando, dois homens conversando, dois homens com o coração pesado, tristes. E quando foram perguntados qual a razão dessa tristeza, eles disseram o seguinte: as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles: ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel.
E isso tudo já aconteceu faz 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Elas disseram que o corpo havia sumido. Elas disseram também que anjos disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver. E de fato, tudo estava como as mulheres disseram. Mas eles não o viram. Lucas 24. Notem que esses 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estavam também em dúvidas de que Jesus fosse o Messias. Nós tínhamos a esperança que ele ia restaurar, mas ele morreu. Falaram que ressuscitaram, mas ele morreu, nós não víamos nada disso. E note, eles caminhando, tristes, em dúvida, como muitas vezes nós caminhamos em dúvida, tristes. Jesus se aproxima deles. Jesus vai atrás deles. Como Jesus sempre vai atrás de toda ovelha perdida. E cada um dos senhores pode testemunhar que eu não estou mentindo. E assim, como a João, Jesus repreendeu-os. Mas repreendeu agora com um pouquinho mais de rigidez. Jesus disse para eles assim, porque João não tinha passado e não passou vivo pela morte e ressurreição de Jesus. Mas esses discípulos tinham testemunho disso. E Jesus disse para eles, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? E então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Vocês compreenderam o que eu quero fazer aqui, irmãos? Vocês compreenderam o que eu estou dizendo? Vocês notaram o que está acontecendo? Jesus, ele conduziu João Batista até ele. E aqui, Jesus conduz esses 2 discípulos para as Escrituras, que testemunham dele. E é nas Escrituras que nós devemos buscar, por meio da oração, Cristo, Jesus, nos momentos de falta de fé. Terceiro e último lugar, a bem-aventurança da fé em Cristo. Reconhecer Jesus como Messias é uma característica do homem espiritualmente bem-aventurado. Nós não podemos nos permitir encontrar algum motivo de tropeço no nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem o que eu vou falar. Se nós tropeçarmos em Cristo como uma pedra de tropeço, não é culpa dele, é responsabilidade nossa. A debilidade é nossa e não do Senhor. Cristo não é como nós queremos que ele seja, mas Cristo é como ele é e como a Bíblia diz que ele é. O povo de Israel aguardava um Messias militar, mas Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que reconheceram naquele homem simples, pobre, humilde, trabalhador, o Cordeiro de Deus. Naquele homem que vinha da região mais simples, mais desprezada, um nazareno. E este nazareno era o Cordeiro de Deus. Foi difícil para alguns reconhecê-lo, mesmo vendo os seus milagres e milagres poderosos. Todavia, meus irmãos, devemos nos espelhar no ladrão da cruz. O ladrão da cruz viu um homem na mesma situação que a sua. Um homem humilhado, um homem crucificado, um homem nu e envergonhado. Contudo, pelo poder do Espírito Santo, aquele ladrão enxergou nesse homem, que estava na mesma situação que ele, o Cristo de Deus. Jesus é como ele é, não como nós queremos que ele seja. O povo não estava preparado para reconhecer Jesus.
E pelo texto parece que nem mesmo João Batista estava. E aí nós precisamos nos perguntar, e nós estamos preparados para reconhecer Jesus? O profeta Isaías escreveu o seguinte: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro, então Ele vos será por santuário. Mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel. Servirá de armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Meus senhores, que ele não seja pedra de tropeço para nenhum de nós. Muito pelo contrário, que ele seja a nossa rocha de salvação, a nossa rocha firme, a nossa rocha de onde vertem água da vida. Não é tanto o que Jesus fez e disse que faz dele uma pedra de tropeço para muitos, mas é o fato de que ele não se conforma ao que nós pensamos que ele deveria ter feito ou devia ter dito. Mas ele não veio para nos agradar, ele veio agradar ao Pai. E é nesse Cristo que nós devemos crer. Muitos se achegaram ao Senhor, esperando não a porta das ovelhas, não a porta para o reino de Deus, mas a porta da esperança, lá do programa do Silvio Santos. Os mais antigos lembram. Achavam que Jesus podia ser domesticado. Achavam que Jesus podia reagir às suas ofertas com ares de suborno. Que Jesus podia reagir à sua falsa piedade com aquela carinha de chantagem. Que Jesus poderia reagir positivamente às suas fórmulas cheias de religiosidade e de irreverência. Muitos desejam um Jesus que não exija nada e que forneça tudo. Um Jesus que não peça para carregar a nossa cruz, mas um Jesus que nos leve no banco do lado de um Rolls Royce. Mas esse Jesus não se encontra na Bíblia. Esse Jesus não se encontra em lugar nenhum. A bem da realidade, nós lemos no texto de hoje: quem disse que se prostrados me adorares, receberás todo o reino, foi o diabo e não Cristo. Muitos desejam que o caminho neste vale de lágrimas seja como um passeio no parque num dia de primavera. Desejam que não sejam fustigados por problemas ou por doenças. Muitos desejam um Senhor que lhe seja somente servo, um garçom celestial. E desejam estes serem senhores ao invés de servi-lo. Nossa vida, meus irmãos, não é como queremos, mas a nossa vida é como Ele quer. Nenhum de nós está encarcerado, mas todos nós visitamos, ainda que contra a vontade, o castelo da dúvida. Como conciliamos a nossa fé com a nossa vida? Nós temos que conciliar, não podem ser duas coisas separadas. Como nós conciliamos o Todo-Poderoso, sustentador de todas as coisas, o amor encarnado, a misericórdia encarnada com os nossos problemas no dia a dia? Veja, nós cremos que nada é impossível para Deus, mas os nossos pais não se convertem. Mas os nossos filhos estão afastados, os nossos filhos aprontam, os nossos filhos ficam doentes. O Senhor é o Senhor dos impossíveis, mas nós estamos em depressão. Nós ficamos desempregados, nós somos traídos, nós somos injuriados, nós somos injustiçados, nós ficamos doentes. Os nossos queridos, aqueles que nós mais amamos, são derrotados por doenças e morrem. E tudo isso é sentido diariamente e vagarosamente, como tirando um curativo bem devagarinho,
sentindo a dor diariamente, testando a nossa fé a cada minuto de dor, a cada minuto de lágrimas. E a pergunta é: como conciliar o poder de Jesus com as angústias que nós sofremos? Como conciliar o poder de Jesus com a inversão de valores que nós vemos na nossa sociedade? Todos nós podemos testemunhar que é difícil, é muito difícil. E eu afirmo como homem de Deus para os irmãos, é humanamente impossível conciliarmos. Humanamente impossível. Somente o regenerado, ele possui a nova natureza, que pode suportar, sofrer com o seu Senhor e Salvador. É inexplicável e é somente para os regenerados. E se você é regenerado e tem sofrido, você sabe do que eu estou falando. Quando todo mundo diz: eu não sei como é que você suporta isso. Quando todo mundo diz: nega esse teu Deus e vai embora. Larga a mão disso. Quando todo mundo diz, como a mulher de Jó: amaldiçoa o dia do teu nascimento, o teu Deus, e morre. Nós continuamos firmes, porque o Senhor nos sustenta. É somente em Cristo que nós obteremos consolo e força. Spurgeon, ele escreveu o seguinte: Jesus é a sua própria prova. Se os homens quiserem argumentos em favor do Evangelho, que eles ouçam e vejam o que ele é e o que ele faz. Digamos às almas na prisão da dúvida o que temos visto ele fazer. Meus irmãos, sobretudo, digamos a nós mesmos. Volto a falar, invoquemos a senhorita lembrança, busquemos a Cristo em oração constante e busquemos o alimento que nos fortalece nas suas santas escrituras, lembrando tudo aquilo que Jesus fez e está fazendo. Lembremos de onde ele nos retirou, lembremos qual era o caminho que nós traçávamos. Lembremos a vida que nós tínhamos. Lembremos a falta de esperança que era o nosso pão diário. E nos lembremos de onde, para onde Ele está nos conduzindo. Está nos conduzindo por laços de amor. A vida do cristão não é um mar de rosas. Jesus disse que não seria um mar de rosas. Muitas são as aflições dos justos, diz o Saltério. O próprio Jesus disse: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, ou em outra versão, tenham um bom ânimo, pois eu venci o mundo. E meus irmãos, essa é a nossa esperança. Ele venceu o mundo. Ele venceu. Nós somente venceremos estando nele. É somente nele que nós somos mais do que vencedores. Preste atenção, porque nós não podemos errar aqui. Não somos nós que vencemos. Não são os nossos méritos, não são as nossas forças, não são as nossas capacidades. Tem gente que diz: eu venci o mundo, por isso você vai vencer. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse que Ele venceu. E essa é a base da nossa confiança, os méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós estamos nele, podemos afirmar sem mentir, somos mais do que vencedores. Paulo escreveu o seguinte: se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Essa é a sua esperança, meu irmão. Nos momentos difíceis, para encerrar, é terrível ouvir aquelas frases assim: Deus é fiel. Sabe quando você está mais atribulado, quando você está tremendo de raiva, quando a conta chegou, quando está doendo, quando a lágrima está escorrendo, chega alguém no seu lado e diz: mas Deus é fiel. Aquilo parece uma bufetada, dói. Ou alguém diz: não fica assim,
Deus é soberano. Não fica assim porque todas as coisas contribuem para o nosso bem e você está ali sofrendo. Mas, meu irmão, essa é a única resposta. Por mais que doa, por mais que naquele momento você diga assim, eu não quero ouvir isso, mas é a única coisa que nós podemos ouvir, porque essa é a única verdade. Note, para pecadores, Jesus diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Para o ladrão da cruz, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Mas para João Batista, um arauto, não houve uma palavra direta de consolo ou de fortalecimento. Jesus não disse assim para ele, amado João, eu lembro de você, não desanima meu filho. Não, ele não disse isso. O que Jesus precisava dizer para João é que a Escritura estava se cumprindo. E o que Jesus precisa dizer para nós hoje é que tudo aquilo que foi dito nas Escrituras é a verdade e é nisso que nós devemos confiar. Note ainda que a resposta de Jesus para João Batista não incluiu a libertação de João. Para muitos de nós, se Deus não responder como nós queremos, como nós oramos, se os nossos problemas não se solucionarem, então Ele não nos ouviu e Ele não nos atendeu. João Batista continuou preso e ficou preso até a ser martirizado. E o que ele ouviu simplesmente é, as Escrituras estão se cumprindo. O Senhor não precisa nos libertar da prisão, das nossas aflições e tribulações, mas somente Ele poderá nos libertar da prisão, do castelo da dúvida. Meus irmãos, que nós desejemos morrer em aflições que jamais afundar em dúvidas, que nós possamos ir para o túmulo rodeados de aflições, mas que nós nunca sejamos cobertos por um mar de dúvidas. É na palavra de Deus, é com confiança na plena suficiência de Cristo que nós devemos ancorar a nossa fé. Todas as coisas podem depor contra ela, tudo pode parecer fora de ordem, mas Ele é o Messias prometido, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa única esperança. E Ele diz que é bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Note que essas foram as últimas palavras de Jesus para João Batista. Não há uma condenação aqui, mas há um consolo para João. E devemos extrair daqui o mesmo consolo, porque somente o bem-aventurado crê, e somente aquele que crê é bem-aventurado. E nós devemos nos perguntar, nós cremos? E se nós cremos então, portanto, nós não devemos nos envergonhar se nós esbarrarmos na dúvida. Podemos esbarrar na dúvida, mas que nós jamais ousemos nos permitir afundar com ela. Quando a dúvida bater na nossa porta, quando a dúvida começar a nascer no nosso coração, vamos a Cristo, vamos às Escrituras, e que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Fique de pé, curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, tem compaixão da nossa fé que vacila, tem compaixão das nossas fraquezas, nos auxilia, Senhor, que nós possamos aprender que ser afligido por dúvidas não é pecado, mas pecado é deixar essas dúvidas frutificarem em nossos corações, que nós possamos aprender que quando essas dúvidas elas vêm, e quando elas nos afligem, nós devemos correr para as Sagradas Escrituras, buscando te encontrar nelas por meio da oração, da leitura e da meditação na tua palavra, nas tuas promessas. Não nos deixa, Senhor, naufragar num mar de dúvidas. Nos coloca
sob a rocha da esperança, esperança da nossa salvação, nos fortalece. Nós cremos em Ti, Senhor, como nosso Senhor, Salvador, como Cristo de Deus. Nos ajuda nas nossas debilidades, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda naqueles momentos no dia a dia, quando enfraquecidos pelo cansaço, pelas dores, pelas aflições, a nossa fé vacila. Fortalece-nos, para que nesses momentos nós possamos vencer por Ti, porque estando em Ti, nós somos mais do que vencedores. E a única coisa que nós podemos fazer, pela graça do Teu Santo Espírito, é crer na Tua promessa. Te agradecemos por isso, porque sabemos que Tu és fiel, que Tu tens nos fortalecido, que Tu tens nos mantido na fé, porque se dependesse de nós, nós já teríamos nos desviado. Te agradecemos por isso e pedimos, Senhor, que Tu nos preserve até aquele glorioso dia, quando nós Te veremos, que nós possamos ser até lá bem-aventurados, porque cremos sem ver, e que sejamos conduzidos em amor para aquele dia, quando nós veremos e nos regozijaremos eternamente. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém.